Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Em hebraico, Bíblia significa o livro por excelência, o livro dos livros. Vamos abri-la em Romanos capítulo 8, versículo 30. Quarta-feira passada, o pastor pregou sobre o tema A Chamada Eficaz, não foi isso? E hoje nós vamos continuar esse tema. Vamos complementá-lo hoje, já que o Senhor não permitiu que nós fizéssemos isso domingo, ficou para hoje. Então Romanos 8, capítulo 8, versículo 30. Então diz assim a palavra do nosso Deus: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja, aqueles que Deus predestinou, a esses Deus chamou. Deus só chama aqueles que Ele predestinou. E aqueles que foram predestinados por Deus só são salvos mediante o chamado de Deus. Amém? Que é o tema da nossa mensagem, a chamada eficaz. Quando Deus chama com eficácia. Quando Deus derrama a sua graça sobre os seus eleitos, sobre os seus predestinados, esta graça de Deus é irresistível. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser nesta terra pode resistir ao chamado de Deus. Se foi predestinado para a salvação, é absolutamente impossível. Amém? Vamos orar ao nosso Deus para que nós possamos entender um pouco mais acerca dessa chamada. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, que bom que nós estamos aqui nessa noite, meu Deus, e hoje conscientes de que somos o que somos pela Tua graça. Sabemos que a nossa vida foi transformada. Nós saímos de um estado de morte espiritual para um estado de vida, porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos glorificou. O Senhor fez tudo. Nós não podíamos fazer absolutamente nada, porque a nossa condição era de um morto, e um morto não pode ter estímulos. O morto não pode decidir. O morto não pode tomar atitude. Ele está morto. E assim era a nossa vida no que diz respeito às coisas do Pai, no que diz respeito às coisas espirituais. Mas a Tua misericórdia, o Teu amor foi derramado sobre nossas vidas. E o que seria de nós se não fosse esse Teu amor? O que seria de nós se não fosse a Tua mão estendida? O que seria das nossas vidas se não fosse o Teu chamado eficaz? Se não fosse essa Tua graça irresistível sendo derramada em nossos corações? Nós não teríamos nenhuma chance de escaparmos da morte eterna. Mas hoje temos vida eterna, porque o Senhor nos-la concedeu graciosamente. Que nesta noite, meu Deus, nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento, nós possamos criar um pouco mais de maturidade na Tua igreja, no Teu povo. Então fala aos Teus escolhidos, fala através do Teu pastor, o pastor que o Senhor mesmo constituiu sobre esta igreja, sobre esse ministério, e que o Teu nome seja engrandecido, e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos amados, Igreja Santa, Igreja Gloriosa de Jesus Cristo, nós vamos hoje encerrar o assunto que o pastor iniciou na quarta-feira passada à noite, sobre essa chamada eficaz. E eu disse aqui quarta-feira à noite, e quero repetir nessa noite, que a grande maioria do povo de Deus imagina
que essa chamada de Deus, que Paulo diz aqui, aos que predestinou, a esses também chamou, que essa chamada de Deus, que ela é apenas um mero convite feito por um pregador, sabe, que na hora de uma pregação, na hora de um sermão, ou na igreja, ou numa concentração pública, ele faz um apelo, ele chama as pessoas para que venham a Jesus, para que aceitem Jesus. Elas imaginam que essa chamada se resume única e exclusivamente a isso. E o que é pior, além de acharem isto, elas imaginam que Deus chama através de um pastor, através de um pregador, mas que as pessoas que são chamadas por Deus têm o poder, têm o direito de, por livre-arbítrio, poderem resistir à chamada de Deus, não atenderem à chamada, não se submeterem à chamada de Deus. Isto é um erro tremendo, 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 porque, irmãos, a verdade da Bíblia é que esta chamada de Deus é eficaz. Essa chamada de Deus, ela é absolutamente irresistível. Por que é eficaz? Por que é uma chamada irresistível? Porque, na verdade, quando a Bíblia diz que Deus chama aos que predestinou, a esses também chamou, Paulo está falando de uma operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus no coração dos seus filhos, no coração dos seus eleitos, quando eles ainda estão mortos em delitos e pecados. Então, se é uma coisa sobrenatural, se é um poder do Espírito Santo de Deus, como é que o homem poderia resistir a isto aqui? Por isso que eu disse aqui na quarta-feira passada, que se essa chamada de Deus não fosse eficaz, se esta graça de Deus, porque a salvação é por graça, Paulo disse, porque pela graça sois salvos. Se essa graça não fosse irresistível, irmãos, ninguém se salvaria. Absolutamente ninguém nessa terra seria salvo. Por que não seria salvo? Porque, meus irmãos, por causa do pecado de Adão, todos aqueles que Deus predestinou a este mundo para a salvação, quando nasce nesta terra, neste corpo de carne, eles já nascem como? Mortos em delitos e pecados, afastados de Deus, que é a morte espiritual. No livro de Romanos mesmo, só você voltar um pouquinho atrás, no capítulo 5, veja como o apóstolo diz isso. Romanos capítulo 5, versículo 12. O apóstolo São Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que todos os homens é esses que pecaram? Todos os homens, todos os seres espirituais que Deus predestinou para a salvação. Um só homem pecou, Adão. Todos que são da descendência de Adão, da descendência espiritual de Adão, já nascem neste mundo mortos em delitos e pecados. Qual é a condição, nós vimos aqui quarta-feira, de um homem morto em delitos e pecados, ainda que predestinado por Deus? Só voltar uma página atrás, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito? Olha, está escrito. Não é uma vã filosofia, isso não é uma ideia de um pregador, isso não é um ponto de vista de uma denominação, não, está escrito na palavra de Deus. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Como é que o sistema religioso, que na sua grande maioria que está estabelecido, diz, não, a salvação de Deus é para todos aqueles que quiserem buscar a Jesus. Se o homem buscar a Deus, ele tem direito à salvação. Ora, se isto fosse realmente verdade, então, meus irmãos, eu volto a dizer, ninguém teria sido salvo até os dias de hoje. Por que ninguém teria sido salvo? Porque o que diz aqui a palavra? Não há quem busque a Deus. Se não há quem busque, e eles dizem que a salvação é para quem quiser buscar a Deus, ninguém se salvaria. De que adiantaria uma salvação para todos que quiserem buscar a Deus, no mundo onde a Bíblia diz, não há quem busque a Deus? No mundo onde ninguém busca a Deus. Então a verdade é que Deus é que busca o homem.
Não é o homem que busca a Deus. O homem, meus irmãos, não tem nenhuma participação neste processo aqui, porque o homem está morto. Você não teve nenhum processo na tua vida espiritual. Você não teve nenhuma participação nesse processo. Eu não tive nenhuma participação, porque nós estávamos mortos. E quando nós estávamos mortos, Deus nos deu vida. Qual é a participação que Lázaro teve na sua ressurreição? Lázaro estava lá no túmulo, 4 dias sepultado, já cheirava mal. O Senhor disse: Lázaro, vem cá para fora, rapaz. Ele estava morto, ele não podia ouvir, né? Então o poder da palavra, o poder do Espírito Santo infundiu vida em Lázaro. Então Lázaro voltou a viver outra vez. A mesma coisa acontece na vida espiritual, absolutamente a mesma coisa. Em Romanos ainda, capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 16. Para que ninguém diga: não, isso é o pastor Carlos que pensa assim. Essa igreja não é uma igreja que tem o pensamento de um pastor. Esta igreja, ela prega, ela proclama aquilo que saiu da boca do justo, aquilo que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo. Então o que disse o Senhor Jesus? Versículo 16, Romanos 9, 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então você está vendo que tudo depende unicamente de uma coisa. O quê? De usar Deus a sua misericórdia. Você hoje é um crente, eu sou um crente, você é um salvo. Nós somos salvos hoje unicamente porque Deus usou de misericórdia com a nossa vida. Se não fora a misericórdia de Deus, nós não estaríamos salvos. Só dependeu de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, Efésios 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós desejosos, buscando a Deus. Foi isso que nós estávamos fazendo? Não, o que diz a Bíblia? Ele vos deu vida, estando vós morto nos vossos delitos e pecados. Quer dizer que qual era a nossa condição espiritual? Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não buscávamos a Deus, não praticávamos nenhum ato de justiça, sabe? Estávamos mortos. E nesta condição de morte espiritual, Deus, pela sua misericórdia, nos deu vida outra vez. Amém? Por isso que toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Ninguém tem mérito nisso aqui. No livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, João capítulo 6, versículo 37. O Senhor Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, dependendo da decisão que ele tomar por livre-arbítrio, ele vem a mim ou não vem. Foi isso que Jesus ensinou, mas é isso que se ensina nas igrejas. Não, Deus pode até dar, mas se o homem não quiser ir, Deus não pode fazer nada. Isso não seria Deus de nada. Seria um palhaço. Seria uma marionete na mão dos homens, né? Que fica submetida à vontade do homem. Quando Deus diz: eu farei toda a minha vontade. Então, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Virá ou não virá? Ou o homem pode resistir a isso? Não. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aí eu pergunto para a igreja: quem é que vem a Jesus? Todo aquele que o Pai lhe dá. Olha, o sistema religioso, meus irmãos, despreza esta verdade aqui e diz: não, quem vem a Jesus é quem tem livre-arbítrio, usa o livre-arbítrio e aceita Jesus. Se não aceitar Jesus, se o homem quiser rejeitar Jesus, o homem não virá a Jesus. Despreza essa verdade da Bíblia. No versículo 44, o Senhor ratificou ainda mais isso e disse: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Eu disse aqui na quarta-feira passada que esta palavra trouxer, no texto grego original, ela é elko, e esta palavra elko significa compelir por uma irresistível superioridade. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o compelir por uma irresistível superioridade. Quer dizer que tem que ser uma ação tão forte, tão sobrenatural de Deus, senão o homem não viria.
Você já parou para pensar como era a tua vida antes de Deus te dar vida outra vez? A que você vivia apegado ao pecado, aos erros, né? Na lama da iniquidade? Se não fora um poder sobrenatural de Deus, você acha que você sairia daquela vida? Você acha que eu teria saído da vida que eu vivia? Nunca. Era absolutamente impossível. Teve que ter uma força irresistível, superior do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga graças a Deus. No versículo 65, o Senhor diz assim: e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Quer dizer que, contrariando absolutamente tudo que o sistema religioso enfermo, que está aí estabelecido em todas as igrejas, em todas as denominações, contrariando tudo que eles têm ensinado, Jesus está afirmando aqui na sua palavra que é o Pai que dá, é o Pai que traz, é o Pai que concede. E eles dizem: não, é o homem que decide. Contrariam tudo. E o Senhor disse: não, vou contrariar todos vocês e vou falar a palavra da verdade. Voltando lá em Efésios, vamos voltar na epístola do apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pelo jejum sois salvos. Porque pela oração do Pai sois salvos. Mas quantas vezes você ouve crente dizer assim: não, hoje eu sou um crente, hoje eu sou um salvo, eu agradeço as orações da minha mãe, se não fosse a minha mãe, olha, a minha mãe ficava pela madrugada orando, acordava de madrugada, botava o joelho no chão, ela ficava intercedendo por mim, pedindo a Deus para Deus me salvar. Se não fosse a minha mãe. Não dependeu da tua mãe, não dependeu do teu pai, não dependeu do pastor, não dependeu de ninguém, dependeu única e exclusivamente de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, diante de tudo isso que eu expus até agora, eu pergunto a você, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, o homem pode, de alguma forma, de alguma maneira, resistir à chamada de Deus? Se Deus decidir chamar um homem lá fora, uma pessoa que está no vício, que está na maconha, na cocaína, no alcoolismo, uma pessoa que está na prostituição, que é um homossexual, que é uma lésbica, que é um bandido, que é um ladrão, que é um assassino, que vive na macumba, que vive nas correntes, que vive no budismo, se aquela pessoa for um predestinado e Deus resolver chamá-la, ela pode resistir à chamada de Deus? Sim ou não? O que você acha? Mas os adeptos desta doutrina diabólica do falso livre-arbítrio do homem diz que sim. Ele diz: pode, claro que pode, o homem tem o livre-arbítrio. Deus tem que respeitar a vontade do homem. Eles afirmam, na maior cara de pau do mundo, que esta graça de Deus aqui não é irresistível. Ele diz: não, Deus chama o homem, mas o homem tem o poder de aceitar ou de rejeitar o chamado de Deus. Veja, por favor, o que é que diz Romanos. Vamos ver se Paulo tinha essa mesma ideia. Romanos capítulo 9, versículo 19. Vamos ver qual era o entendimento do maior dos apóstolos. Ele diz assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Paulo fez uma pergunta. Quem jamais resistiu à vontade de Deus?
Qual é a resposta para essa pergunta? Ninguém. Diga ninguém. Irmãos, ninguém jamais, em tempo algum, conseguiu resistir à chamada de Deus. Absolutamente ninguém. Pastor Carlos Magno, mas a Bíblia não diz, pastor, que o desejo de Deus é salvar todos os homens? Diz. Então por que, pastor, que nem todos os homens estão sendo salvos? Todos os dias morrem aí no mundo inteiro, pastor, milhões e milhões de pessoas que são lançadas no inferno, que não tem salvação. Isso não é a prova, pastor Carlos Magno, de que o homem tem o poder, tem o direito, tem a livre agência de resistir ao chamado de Deus? Não. Isso não é prova, não. O que é preciso saber, meus irmãos, é quem são esses todos os homens que Deus deseja salvar. Quem são esses todos os homens? O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Todos é um pronome. A quem é que esse pronome todos está se referindo? A todos aqueles que Deus predestinou para a salvação. Não é isso que o apóstolo disse? Aos que predestinou, a esses também chamou. Quer dizer que nenhum predestinado se perderá. Nenhum, absolutamente nenhum. Volte lá no livro de João. Vamos outra vez, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos conferindo coisas espirituais com espirituais. João capítulo 6, versículo 39. O bom dessa igreja é que aqui você ouve Deus falar. Aqui não é o ponto de vista do pastor Carlos Magno. Aqui não é a interpretação particular que a igreja Cristo é Vida dá à Bíblia. Não, a Bíblia por si só já está interpretada. As Escrituras interpretam as Escrituras. Então, veja só, olha o que diz aqui. O Senhor Jesus disse assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. Então, diante de tudo que eu estou expondo até agora, você tem que decidir. Você tem que decidir, meu irmão. Olha, o Deus que você serve é um Deus que está tentando todos os dias, desesperadamente, salvar a todos os homens, mas ele está fracassando. Ele não consegue salvar todos, porque todos os dias pessoas morrem sem ser salvas. Ele está sendo um fracasso total. Ou você está servindo a um Deus que está verdadeiramente salvando todos aqueles que ele decidiu salvar desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Eu sirvo a esse segundo. Eu sirvo a esse Deus, meus irmãos, que está salvando todos aqueles que ele decidiu salvar desde antes da fundação do mundo. Ele está salvando todos aqueles que ele predestinou para a salvação, e nenhum deles se perderá. Eu não sirvo a um Deus fracassado. Eu não sirvo a um Deus que diz: olha, eu quero salvar todos, mas infelizmente não estou conseguindo. O meu desejo está sendo frustrado. Jó disse: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, a verdade bíblica insofismável é que todos os predestinados serão salvos. Há alguns meses atrás, eu participei de um debate num programa de rádio lá em Fortaleza. E estávamos no debate, nós ficamos 5 horas no ar, ao vivo. E eu estava falando sobre essas verdades eternas da graça de Deus. Essas verdades que infelizmente a igreja de Jesus não conhece. O povo de Deus não conhece a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo não conhece. O povo conhece fábulas. O povo conhece doutrinas de homens. O povo conhece heresias, que o diabo vai voltar, que o diabo vem com mais 7, que não pode cortar o cabelo, que não pode pintar a unha, que não pode ir uma praia, que não pode assistir televisão. É isso que o povo de Deus conhece. Mas a verdade da Bíblia não se conhece. E aí entrou um teólogo pelo telefone, e ele entrou contestando esta verdade, de que a chamada de Deus é eficaz, de que a graça de Deus é irresistível. E ele disse: olha, pastor, não é verdade. O homem pode resistir a Deus. O homem tem o livre-arbítrio. O homem tem o direito, sabe, de decidir o seu destino. E eu vou provar para o senhor. E pediu pelo telefone: dá para o senhor abrir a Bíblia? Eu digo: perfeitamente. Ele disse: abre Mateus 23. Nós vamos ver esse texto agora. Que interessante isto, viu?
Mateus capítulo 23. Foi esse o texto que ele jogou para cima de mim no debate. Mateus capítulo 23, versículo 37. E ele se identificou, ele disse: eu sou um teólogo, eu tenho 40 anos de faculdade teológica, sou professor da faculdade tal, do seminário tal, não sei de onde. Olha, o homem falou tanto título. Eu digo: eita, isso aí deve ser o cão chupando manga, né? Eu pensei, não tem um ditado que diz isso, né? Eu digo: lá bom, manda de lá, meu irmão. Eles: leia aí, pastor. Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E o teólogo disse: está vendo aí, pastor? O homem pode resistir ao chamado de Deus. O senhor está vendo que várias vezes Jesus quis reunir os filhos de Jerusalém, mas que eles resistiram e eles não quiseram? Eu digo: alto lá, meu irmão, alto lá, não é isso que a Bíblia mostra. Porque quando se pega um texto desse e se apresenta para pessoas incautas, para pessoas que não manejam bem a verdade, a sensação que dá é que realmente, né? Olha, que reuniu os filhos e os filhos não quiseram. Mas será que é realmente isto que Jesus está ensinando aqui nesse texto? Sem dúvida nenhuma que não. Vamos entender isto aqui, para que amanhã, quando alguém lançar esse texto em cima de você, você saiba como explicar. Versículo 13. Vamos entender o contexto, né? Todo texto fora do contexto gera o quê? Um pretexto. Gera um pretexto. Então, vamos entender o contexto do assunto. Olha o que estava acontecendo aqui. Versículo 13. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Versículo 27. Eu estou apenas pegando os principais ais, né? Porque são muitos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então o que você está vendo aqui? Que o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, ele estava dando uma severa repreensão nos líderes dos escribas e dos fariseus. Jesus estava repreendendo aquela gente que era uma raça de hipócrita, sabe? Que não se submetiam à verdade da palavra, castigava o povo de Deus com fardos pesados, com doutrinas de homens, sabe? Com tradições religiosas. E Jesus estava repreendendo eles severamente. Então, depois de vários ais, depois de várias advertências, no versículo 33, Jesus disse assim, versículo 33, serpentes. Como é que Jesus era duro, hein? Olha, Jesus, meu irmão, ele batia forte, viu? Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Que era aquela gente a quem Jesus estava se referindo? Eles, olha, eram raça de víbora, eram da descendência da serpente. Na verdade, eles eram da descendência de Caim. Eles eram exatamente aquilo que Paulo disse aos romanos: vasos de ira preparados para perdição. Eram filhos do diabo, eram falsos mestres, e que induziam o povo de Deus por caminhos escuros e escusos. Depois, no versículo 29, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no dia de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Aí no versículo 31, Jesus diz: assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Olha, eles edificavam os sepulcros dos profetas, mas na verdade, eles não davam a mínima, meus irmãos, para os ensinamentos que os profetas traziam. Então ele dizia: se nós tivéssemos vivido no dia de nossos pais, nós não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas, ou seja, nós não teríamos
né? Feito o que os nossos pais fizeram. Quando os nossos pais matavam os profetas, se nós vivêssemos naquela época, nós não íamos ser cúmplices dele, nós não íamos fazer uma coisa dessa. Jesus disse: olha, vocês mesmos estão testificando que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Jesus estava dizendo: olha, vocês são da mesma laia, vocês são da mesma descendência maligna. Eles eram, na realidade, meus irmãos, filhos do diabo. Era a semente da perdição. Você está compreendendo? Irmãos, a hipocrisia dessa gente aqui era tão grande, mas tão grande, que uma semana depois dele dizer isso: ó Senhor, se nós tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, nós não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Menos de uma semana depois, não, menos de uma semana, esses mesmos homens mataram Jesus na cruz. Mataram o Senhor. Menos de uma semana depois. Que hipocrisia, hein? Observe que desde Abel e até os dias de hoje, meus irmãos, eles continuam agindo da mesma forma. Desde Abel, desde Caim matando Abel, a descendência de Caim continua tendo o mesmo tipo de procedimento. Agora, depois de tudo isso aqui que nós acabamos de ver, nós podemos compreender com muita clareza, com olhos iluminados, o sentido verdadeiro das palavras de Jesus no versículo 37. Que é o que o teólogo lançou para mim. Ó, aqui está a prova. Não, vamos ler outra vez. Depois de tudo isto, né? Que nós mostramos, que Jesus falou. Então Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Primeira pergunta que eu faço: quando foram essas muitas vezes que o Senhor quis reunir os filhos de Jerusalém, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas? Quando foram essas muitas vezes? Todas as vezes que ele enviou os seus profetas e eles o mataram. Todas as vezes que Deus enviava um profeta, Deus queria tirar o povo da ignorância, Deus queria tirar o povo do jugo da servidão, eles matavam os profetas. Deus, todas as vezes que eu quis, vós não quiseste. E vós não quiseste. Vós quem? Quem é esse vós aqui? Será que eram os filhos de Jerusalém? Será que eram os eleitos de Deus? Será que eram os predestinados? Será que eram os filhos amados que estavam resistindo à chamada de Deus? Será que era Deus querendo salvar os filhos? Não, eu não quero ser salvo, não quero ser salvo. Não. Jesus estava dizendo: mas vós quem? Vós os líderes fariseus, vós os líderes dos escribas, vocês nunca quiseram que o meu povo conhecesse a verdade divina. Quantas vezes eu quis, mas vós não quisestes. Vocês não queriam, vocês não desejavam isso. Por que eles não queriam, pastor? Porque eles sabiam, meus irmãos, que uma vez que o povo de Deus tomasse conhecimento da verdade de Deus, o povo seria liberto da tirania religiosa daqueles homens. Olha, meus irmãos, a tática preferida dos fariseus modernos é exatamente fazer o que esse teólogo tentou fazer: é separar um texto do contexto, criar um pretexto para fazer com que o texto diga aquilo que o texto nunca pensou em dizer. Cria-se um pretexto, lança-se na cabeça do povo de Deus incauto e faz as pessoas acreditarem numa mentira. Os pastores da Assembleia de Deus, olha, eles são useiros e vezeiros e fazem isso. Eles fazem isso frequentemente. Eles tentam de todas as formas e maneira provar, sabe, que o homem tem o poder de frustrar os planos de Deus. O que leva uma pessoa a se empenhar tão fundo para provar que o homem é superior a Deus? Que Deus tem planos, mas Deus não pode realizar os planos se o homem não pensa. O que leva uma pessoa a desejar isso? É porque não é de Deus, é porque é filho do diabo. Esta é a verdade. Um versículo muito usado pelos pregadores da Assembleia de Deus é o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Outro exemplo, viu, de texto retirado do contexto, para se criar um pretexto. Atos capítulo 7, versículo 51.
Isso é Estevão que está falando. Estevão está fazendo uma dura pregação. E diz assim: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então eles pegam esse texto aqui, lêem esse texto, às vezes em programa de rádio, às vezes em programa de televisão, às vezes nos próprios cultos dos seus templos, e ele diz: aqui está a prova. O homem pode resistir ao Espírito Santo, mesmo que o Espírito Santo deseje salvá-los, o homem tem o poder de rejeitar essa salvação. Está aqui a prova, está aqui a prova. Para quem não maneja bem a palavra da verdade, e 99% do povo de Deus não maneja, por isso que o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, para quem não maneja bem, este versículo aqui, quando é apresentado isoladamente, parece que ele está provando que os homens podem resistir à chamada de Deus. Não parece? Parece ou não parece? Isoladamente, parece. Mas a verdade, meus irmãos, é que eles usam esse texto isoladamente somente para enganar o povo que não tem conhecimento de Deus. Nesse texto aqui, nós encontramos a mesma situação desse outro texto de Mateus que nós acabamos de ver. Vou te mostrar. Olha o contexto, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Veja, Estevão foi levado ao sinédrio, meus irmãos, por algumas pessoas do povo, por alguns anciãos, pelos escribas, que não resistindo à sabedoria e ao Espírito, o Espírito de Deus, pelo qual Estevão falava, eles tentavam de todas as formas e maneiras calar a boca de Estevão. Tentavam resistir, tentavam contestar, tentavam ir contra o que Estevão falava, mas não conseguiam. Estevão, cheio de sabedoria, cheio do poder do Espírito Santo, testificava da verdade. Então eles ficaram tão preocupados, tão perturbados, que pegaram Estevão, contrataram homens para blasfemar contra Estevão, para dar falso testemunho, para caluniar Estevão, e levaram Estevão perante o sinédrio. Quem era essa gente aqui que fez isso? Era a raça de víbora? Era a descendência da serpente? Era, na verdade, a geração de Caim? Era aqueles mesmos homens que poucos dias atrás haviam acabado de crucificar Jesus. Eram eles mesmos aqui. Então, depois de uma dura pregação, então, diz assim, Atos 7:51. Vamos ler outra vez. Estevão faz uma pregação muito dura diante do sinédrio, até que chega no versículo 51, ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Olha, quando Estevão disse que eles sempre resistiam ao Espírito Santo, não era no sentido de que o Espírito Santo estava desejando salvá-los e eles estavam rejeitando a salvação de Deus. Não, não era nesse sentido não. Eles resistiam ao Espírito Santo, meus irmãos, no sentido de que eles sempre combatiam a verdade sagrada. Vós sempre resistiam ao Espírito Santo. Como é que eles resistiam ao Espírito Santo? Olha, exatamente como eles estavam fazendo com Estevão naquele momento. Que acabou culminando com o quê? Com Estevão sendo morto, apedrejado. Estavam resistindo ao Espírito Santo. Estavam resistindo à verdade que Estevão falava com sabedoria e pelo poder do Espírito Santo. Observe que Estevão deixa isso bem claro. Vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Quer dizer que, da mesma forma que eles resistiam ao Espírito Santo naquele momento, os seus pais, no passado,
também resistiram ao Espírito Santo da mesma maneira. Como é que os seus pais resistiram ao Espírito Santo no passado? Será que era rejeitando a salvação de Deus? Será que era Deus querendo graciosamente salvá-los? Será que era rejeitando a chamada de Deus, Deus querendo chamá-los e ele rejeitando a chamada divina? Será que era dessa forma? Será que era dessa maneira que ele resistiu ao Espírito Santo? Não, absolutamente não. Porque, meus irmãos, nunca foi desejo de Deus salvar a descendência da serpente. Nunca foi desejo de Deus salvar o joio. Nunca foi desejo de Deus salvar os cabritos. O desejo de Deus sempre foi salvar as suas ovelhas. Então como é que ele resistiu, pastor? A resposta está no versículo 52. Vamos ler juntos. 52 e 53. Você vê que ele terminou o versículo 51 dizendo: assim como fizeram vossos pais, vós também o fazeis. Agora ele vai dizer como é que os pais deles fizeram. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. O que os seus pais fizeram? Mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Quando vinha um profeta e anunciava a vinda do Salvador, a vinda do Messias, aquela raça divina, pimba, matava o profeta. Receberam a lei por ministério de anjos e não obedeceram a lei. Ou seja, tropeçaram na palavra. O que é que Pedro disse? Sendo desobedientes para o que também foram postos. São os cabritos. São os vasos de desonra. São aqueles que a Bíblia chama filhos malditos. Então, resistir ao Espírito Santo não é resistir ao chamado de Deus. Resistir ao Espírito Santo, quando a Bíblia fala nesses textos aqui, é você combater a verdade de Deus. É quando uma pessoa combate, meus irmãos, os mensageiros de Deus. Toda vez que alguém combate a verdade, toda vez que alguém combate o verdadeiro pastor, ele está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Então, a verdade da Bíblia é que a graça de Deus é irresistível. A chamada de Deus é absolutamente eficaz. Amém? Eu vou terminar com um exemplo prático dessa chamada eficaz. Um exemplo prático dessa chamada irresistível. Neste mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 1 em diante. Agora o apóstolo São Paulo está fazendo a sua defesa diante do povo judeu. E Paulo diz assim, Atos capítulo 22, todos acharam? Versículo 1 em diante. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte. Que caminho? Cristianismo. Só persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi carta para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. Olha só, olha qual era o espírito deste homem aqui, Saulo. Um homem zeloso da lei, um homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior rabino judeu daquela época, um homem que viveu todas as tradições farisaicas, um homem que cumpria à risca todas as tradições religiosas, um homem que era um fanático religioso. Você vê que todo fanático religioso é intolerante, né?
Saulo, no seu fanatismo exacerbado, quando começou a vir o Senhor Jesus pregando a palavra, trazendo a verdade de Deus, e começou as pessoas a ouvir a voz de Deus, a seguir Jesus, ele começou a ser um perseguidor implacável do caminho. Perseguia este caminho até a morte. Matei pessoas por causa disso. Olha, quando Estevão estava sendo apedrejado, Saulo estava presente. Depois você lê lá no texto. Ele diz: eu consenti na morte de Estevão. Ele tinha autoridade para impedir aquele apedrejamento. Mas o ódio que ele nutria, movido pela cegueira espiritual e movido pelo fanatismo, o levava a tomar esse tipo de atitude. Isso, olha, os sumos sacerdotes são testemunhas, os anciãos são testemunhas. Eu recebi a carta, eu recebi a autorização deles, e eu estava indo para Damasco com uma missão. O meu objetivo, a minha vontade, era trazer algemados para Jerusalém todos que lá estivessem, para que fossem punidos por estarem dando ouvidos a esse Jesus. Este homem não queria saber de Deus. Este homem tinha os seus olhos completamente cegos, espiritualmente falando. Mas era uma ovelha, era um predestinado. E ele mesmo depois, quando recebe a revelação da graça de Deus, ele diz: aos que predestinou, a esses também chamou. Olha como é que ele era um predestinado. Olha o que Deus faz com aqueles que ele predestinou para a salvação. Saulo era um predestinado, Saulo era uma ovelha. Ele estava morto em delitos e pecados, ele estava com atitudes de lobo, mas sempre foi ovelha de Jesus, como um dia nós também estivemos. Mas no tempo de Deus, aos que predestinou, a esses também chamou. Veio a chamada eficaz, né? Vamos ver se a chamada de Deus é eficaz. Vamos ver se essa graça de Deus é realmente irresistível. Diz assim, versículo 6. Ele diz: ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Olha só, ele disse: gente, eu era um fanático, eu detestava esta palavra, eu não compreendia esta verdade, e quando eu via pessoas que criam nisto, eu os perseguia até a morte. Eu sentia prazer em destruir a igreja. O fanatismo faz isto, né? Você vê o fanatismo aí dos muçulmanos? O cara fica tão fanático que ele é capaz de entrar num avião, se lançar contra um prédio para morrer. Que eles acreditam que quando um muçulmano faz isto, na mesma hora ele é recebido por miríades de anjos nos céus. A crença deles é essa. Que quem morre em favor da crença muçulmana, né, se faz um ato desse, ele tem a salvação instantânea, porque sacrificou a própria vida em favor da sua causa. Por isso que ele faz essas loucuras aí. Então, Saulo estava dizendo: olha, apesar de todo o conhecimento, apesar de ser educado aos pés de Gamaliel, apesar de ser hebreu de hebreus, apesar de tudo isto, eu não enxergava a verdade de Deus. E no meu fanatismo, na minha loucura, na minha cegueira religiosa, eu ia para Damasco e de repente, ao meio-dia, uma grande luz brilhou. Eu fiquei cego por aquela luz, eu caí do cavalo e quando eu estava caído no chão, nas estradas poeirentas de Damasco, eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, quando alguém persegue um servo de Deus, quando alguém persegue um filho de Deus, está perseguindo ao próprio Deus. Por que me persegues, rapaz? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E está lá o homem caído no chão, cego. Ele diz: Senhor, e o que é que eu tenho que fazer agora? Olha, já não podia mais tomar decisão alguma, já não podia mais continuar no seu intento,
já não podia mais dar vazão à sua ferocidade. E agora, que farei? E o Senhor me diz: tu tens livre-arbítrio, decide, você quer me seguir ou quer continuar me perseguindo? É isso que o sistema religioso ensina. Não, o Senhor me disse: levanta-te, rapaz, entre em Damasco, vai para lá, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Saulo, cego, teve que ser guiado pelas mãos. Olha, aquele leão feroz, aquela fera indomável, de repente se transforma numa dócil ovelhinha, conduzida pela mão. Vamos, Saulinho, vamos lá, queridinho, tranquilo, tranquilo. E ele perfeitamente, alguma coisa aconteceu, que eu estou manso. Saiu o ódio, saiu a mágoa, saiu esse desejo violento que eu tinha de perseguir os cristãos, ou alguma coisa sobrenatural aconteceu na minha vida. Que esta coisa sobrenatural, que faz de repente uma mudança tão brusca acontecer na vida de um homem? A chamada eficaz de Deus. A graça irresistível do Criador dos céus e da terra. Versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele diz: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser, olha, terás de ser, não é opcional, terás de ser, tu vais ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Olha, Saulo, recobrou as vistas, tenho uma mensagem para você. O Deus de nossos pais de antemão te escolheu. Antes da fundação do mundo, antes que tu saísses da madre, ele já havia te escolhido que tu seria o maior dos apóstolos. Tu vais ouvir uma boa voz da boca do justo. Tu vais receber o evangelho da graça de Deus para a igreja. É você, Saulo, que vai ter que ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Olha a soberania de Deus aí. No versículo 17, Saulo diz assim: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo. Olha, ele viu Jesus, ele teve um êxtase, ele teve uma visão de Jesus glorificado. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Olha, Saulo, sai rápido de Jerusalém, sai, porque essa turma aqui não vai receber o teu testemunho. Você vai pregar, você vai anunciar a minha verdade, e eles não vão aceitar a verdade. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, você vê? Consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Aleluia, aleluia. Pode o homem resistir à chamada de Deus? Este homem aqui desejava alguma coisa com Deus. Este homem aqui desejava ouvir da boca do justo alguma palavra. Este homem aqui desejava a graça de Deus. Este homem aqui desejava ser testemunha diante dos homens dessas maravilhas de Deus? Não. E por que ele se tornou o maior dos apóstolos? Porque isso já estava predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Por isso que ele disse aos romanos: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tu és um predestinado. O Senhor te chamou, o Senhor te justificou, o Senhor te glorificou, e tu não pudesses resistir a essa chamada de Deus.
Viu? Não podemos resistir à chamada de Deus. Glorifica a Deus com palmas. Glorifica o Senhor de toda a glória. Aleluia. Aleluia, aleluia.